Olá, este áudio está sendo gravado às 2 horas da manhã, portanto, ele não será editado, ele será gravado e já postado diretamente, literalmente vivendo na prática um dia de cada vez. E sem mais delongas, vamos para o devocional de hoje. Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 59 da nossa jornada e seguindo o nosso cronograma, os textos são Êxodo 11, Lucas 14, Jó 29 e 1 Coríntios 15. Prepare o seu coração, prepare o seu ambiente e deixe que o Espírito Santo fale com você. Sem mais delongas, Êxodo capítulo 11. Esse capítulo não descreve ainda a 10ª praga, apenas anuncia como será. Mostra que Deus não age de maneira improvisada. Ele anuncia antes, ele dá tempo, ele revela o que fará. Essa última praga atinge o coração da estrutura egípcia. O primogênito representava herança, continuidade, força, futuro. Inclusive, o filho de Faraó era visto como um sucessor divino. O golpe seria direto no orgulho e na falsa segurança do Egito. À meia-noite, Deus passaria pelo Egito, mataria todos os primogênitos e haveria um grande clamor, mas entre Israel nenhum cão rosnaria. O texto enfatiza novamente a distinção. Essa não é apenas uma praga de juízo, é também um ato de separação, para que vocês saibam que o Senhor faz distinção. Essa distinção não é favoritismo arbitrário, mas cumprimento de aliança. Deus havia prometido a Abraão que julgaria a nação que oprimisse os seus descendentes, lá em Gênesis capítulo 15. Deus orienta que o povo peça objetos de prata e ouro aos egípcios. Isso não foi saque violento. O texto diz que o Senhor deu favor ao povo diante dos egípcios. Isso cumpre exatamente o que Deus havia prometido séculos antes. Eles sairão com grandes riquezas. Não sairiam de mãos vazias. Após anos de escravidão sem pagamento, há aqui uma espécie de compensação divina. O texto diz que Moisés saiu da presença de Faraó ardendo em ira. Moisés estava indignado. Ele já havia advertido inúmeras vezes, já tinha visto o sofrimento do povo, já tinha visto a obstinação de Faraó. Moisés já não discute mais, o juízo foi decretado. E partindo para Lucas capítulo 14, Jesus está na casa de um dos principais fariseus. O texto diz que eles o observavam. Era um ambiente tenso. Ali havia um homem hidrópico. É alguém com inchaço severo, condição visível e debilitante. Jesus pergunta: é lícito curar no sábado? E há um silêncio. Eles sabiam que a misericórdia estava acima da tradição, mas não queriam admitir. Jesus cura o homem e usa um argumento simples. Se um filho ou um animal cair num poço no sábado, vocês não o salvariam? O sábado foi feito para a vida, não para o peso religioso. Na casa desse fariseu, Jesus percebe que os convidados escolhiam os lugares de honra. Ele conta a parábola dos primeiros lugares, aconselhando a escolher o lugar mais humilde, porque quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado.
Isso não é apenas etiqueta social, é princípio do reino. No reino de Deus, a honra não é conquistada por autopromoção, mas concedida por Deus. É uma inversão de valores. Jesus, então, vai além. Ele diz que, ao oferecer um banquete, não se deve convidar apenas quem pode retribuir, mas os pobres, coxos, cegos e aleijados. Nos dias atuais, se fala muito sobre as mesas certas. Jesus aponta para as mesas onde não há retorno financeiro ou status. Essa fala confronta o sistema de honra e reciprocidade da cultura antiga. No reino, generosidade não é investimento social, é expressão de graça. A seguir, alguém comenta sobre o banquete no reino de Deus. Jesus conta então a parábola da grande ceia. Os convidados originais apresentam desculpas. Comprei um campo, tenho que cuidar dos bois, acabei de casar. Nenhuma dessas coisas é pecaminosa. O problema não é o que fizeram, mas a prioridade que deram. A casa precisa ficar cheia. Graça é oferecida amplamente, mas quem rejeita o convite fica de fora. A partir daí, o tom do texto muda. Seguir Jesus exige prioridade absoluta. Quem não me ama mais do que ama seu pai ou sua mãe não pode ser o meu discípulo. Jesus usa uma linguagem forte para indicar prioridade suprema. Não é um ódio literal, mas é uma comparação de lealdade. Cristo acima de qualquer vínculo. Tomar a cruz não é metáfora leve. Discipulado não é adesão superficial, é rendição. Lucas 14 mostra duas coisas ao mesmo tempo. A graça é abundante, mas o chamado é sério. Partindo para Jó, capítulo 29. Se no capítulo 28 Jó exaltou a sabedoria, no 29 ele faz algo muito humano. Ele se lembra. Jó começa dizendo: quem me dera ser como eu fui nos meses passados. Aqui começa a última grande defesa de Jó, que vai acabar só no capítulo 31. No 29 ele relembra o passado. No 30 ele lamenta o presente. E no 31 ele declara sua integridade. Neste capítulo é memória, não é uma nostalgia, é uma comparação entre o que ele era e o que ele se tornou. Jó não começa falando de riqueza, ele começa falando da presença. Quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. O termo usado aqui significa conselho secreto, uma comunhão próxima. Jó descreve não apenas prosperidade externa, mas favor relacional com Deus. Ele sentia que Deus estava perto. A prosperidade era só consequência, a presença era o centro. Jó descreve como era honrado. Jovens se retiravam, idosos se levantavam, príncipes se calavam. Ele era respeitado como líder, conselheiro, como juiz. Jó não se apresenta como um homem rico apenas. Ele era justo. Ele livrava o pobre, amparava o órfão, fazia o coração da viúva cantar. Era olhos para o cego, pés para o aleijado, pai para os necessitados. Jó responde mostrando seu histórico de justiça social. Era uma vida que parecia sólida. As pessoas esperavam suas palavras como se espera chuva. Essa imagem é linda, porque antigamente chuva fora de época podia salvar colheitas. Jó era esse tipo de presença, palavra que traz vida. Ele era líder, consolador. Isso é impressionante porque agora ele é quem pranteia. Esse capítulo mostra algo profundo. Jó não está sofrendo porque era perverso. Ele sofre mesmo sendo justo. Isso prepara o terreno para a grande revelação do livro.
Sofrimento nem sempre é punição, às vezes é mistério, e no meio da dor é natural lembrar do tempo em que parecia que Deus estava mais perto, mas o silêncio de Deus não significa ausência. E para finalizar o dia de hoje, 1 Coríntios 15. Este é um dos capítulos mais importantes do Novo Testamento e eu preciso que você leia ele com atenção e calma, porque não teremos tempo para abordar tudo o que o capítulo traz. Paulo começa lembrando algo fundamental, o evangelho que eles receberam e no qual permanecem firmes. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o núcleo da fé cristã. Paulo não apresenta uma filosofia nova. Ele diz: entreguei a vocês o que também recebi. Ele está transmitindo a tradição apostólica mais antiga da igreja. Essa é uma das declarações de fé mais primitivas do cristianismo. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e foi visto. Sem ressurreição não há evangelho. Paulo reconhece que no passado perseguiu a igreja e ele se chama de nascido fora de tempo e o menor dos apóstolos, mas afirma: foi pela graça de Deus e por isso eu sou o que sou. Paulo entra na parte central do capítulo. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Para você entender melhor, em Adão todos morrem espiritualmente, pois o pecado entrou na humanidade, mas em Cristo todos os que são dele viverão. Cristo é chamado de primícias, é um termo agrícola. Significa que ele é o primeiro fruto da colheita. A ressurreição dele garante a nossa. A ordem é essa: Cristo ressuscitou, depois os que pertencem a ele na sua vinda, e então virá o fim, quando todo o mal será derrotado. O último inimigo a ser destruído é a morte. O cristianismo não promete fuga da morte, mas vitória sobre ela. Paulo mostra que no fim Cristo entregará o reino ao Pai. A vitória final é a restauração plena da criação sob o governo de Deus. Esse é um dos textos mais difíceis do capítulo. Paulo está citando algo que alguns faziam para reforçar o argumento. Se não existe ressurreição, por que agir como se ela existisse? Paulo é direto. Se não há ressurreição, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, sem eternidade, a vida perde propósito eterno. É importante entender isso. Paulo não ensina que a alma volta em outro corpo, isso é reencarnação. Ele ensina ressurreição. O mesmo indivíduo é transformado por Deus. Nosso corpo atual é corruptível, fraco, mortal. O corpo ressuscitado será incorruptível, glorioso, poderoso, governado pelo Espírito. Hoje carregamos a imagem do homem terreno. Na ressurreição carregaremos a imagem do homem celestial. Paulo ainda diz que nem todos morrerão, mas todos serão transformados. Ao som da última trombeta, mortos ressuscitam e vivos são transformados. E então se cumpre: onde está, ó morte, a sua vitória? Afinal, Paulo declara: sejam firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o trabalho não é em vão. Se existe eternidade, nada feito para Cristo é desperdiçado. Querido Deus, nos ensine a confiar no seu tempo, na tua soberania, nos livra da dureza de coração, que não troquemos o teu convite por desculpas, que mesmo no sofrimento não percamos a memória da tua presença. E que a esperança da ressurreição nos torne firmes, constantes e cheios de propósito. Em nome de Jesus.
Amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 60 da nossa leitura.